Que a graça tão maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser cada vez mais e mais abundante sobre o seu coração. O sonho de Deus é que você possa experimentar vida e vida com abundância, aquela vida que carrega não apenas aquela satisfação, uma vida muito mais do que uma gargalhada, mas uma vida que, a despeito muitas vezes de circunstâncias doídas, você pode, no meio da tempestade, experimentar a mão carinhosa do Senhor, o favor dele de um modo tão maravilhoso, alcançando completamente o seu coração. Pode parecer até estranho. Como? Como que pode existir boas novas num mundo tão maculado de notícias, tão ruins, tão terríveis? Mas é exatamente isto. Quando Jesus Cristo nasceu, os anjos cantaram uma mensagem proclamando assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. É tão interessante essa expressão, homens a quem Ele quer bem. Muitas vezes nós imaginamos que Ele quer bem apenas aquelas pessoas mais santas, mais bonitas, aquelas pessoas mais comportadinhas, aquelas pessoas mais direitinhas, aquelas pessoas mais religiosazinhas, sabe, tantozinhos. Mas não é assim. Ao contrário, o amor do Senhor para com os homens não é por causa dos méritos dos homens, não é por causa das virtudes dos homens. Jesus Cristo foi tão enfático ao dizer assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E ele disse: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. O que trouxe Jesus até a terra foi exatamente o amor, a compaixão, a misericórdia dele para com todas as pessoas. Ele te ama, sabe? E te ama de uma maneira tal que as minhas palavras são impotentes para poder traduzir o quanto ele te ama, o quanto ele te deseja e o quanto ele quer te perdoar. Quando você contempla a cruz, você vê Jesus morrendo. E ele morre não ao lado de duas pessoas que tivessem uma vida muito correta. Ele morre ao lado de dois malfeitores. Ou seja, ele escolheu dar a sua vida exatamente ao lado de malfeitores. Pessoas que tinham praticado crimes tão terríveis, pessoas que foram condenadas à morte, mas ali estava o Senhor, exatamente para proclamar a realidade da compaixão dele. E para ilustrar isto, que Jesus, se tem algo que ele abomina, é a chamada religião. Religião é sistema. Religião é alguma coisa que os homens criaram. Mas Jesus Cristo busca que o homem venha ter um relacionamento com Deus, venha ter intimidade com Deus. A religião sempre perseguiu a Jesus, foram os religiosos que o levaram à cruz, e até hoje nós vemos aí tantas atrocidades acontecendo por causa de religiosidade. Mas ao contrário, a mensagem que ele veio trazer está relatada em uma parábola que ele contou. E uma parábola é uma história, mas que traz uma conotação de uma verdade específica. Está escrito em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 9, eu quero ler nesse instante. Diz assim: propôs também esta parábola alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Ao ouvirmos esta parábola de Jesus, é tão importante nós sabermos que existem 2 realidades. Existe algo
que é o nosso caráter, é o que somos. Existe a nossa reputação também. Ou seja, a nossa reputação é aquilo que os homens dizem a nosso respeito. Mas o nosso caráter é aquilo que os anjos dizem a Deus a nosso respeito. Esses dois homens que foram ao templo, os dois queriam ir ali. Os dois foram, mas um era apenas religioso. Ele chega no templo e ali está ele, cheio de empáfia, dizendo, eu não sou como aquele ali. E começa a apontar o dedo, ele é um pecador, ele é um desgraçado, ele é isto, ele é aquilo, ele é um indigno. Mas, quando nós olhamos para aquele homem, ele batia no peito arrependido e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim. E Jesus Cristo disse algo tão interessante, que aquele que era indigno, aquele que não era merecedor, voltou para casa justificado. Reputação é aquilo que as pessoas dizem a respeito de nós. Aquele fariseu, aquele religioso, ele voltou para casa, os outros aplaudindo ele. Isto mesmo, bem feito. Você falou o que você tinha que falar, você fez o que você tinha que fazer. Mas aquele homem foi aplaudido pelos homens, mas o outro, pelo contrário, foi Deus que o aplaudiu. Foi Deus que disse, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. É tão interessante quando nós compreendemos isto. A grande diferença entre alguém ser um religioso ou ser alguém que tem um relacionamento com Deus. Não importa o título, a placa da religião dele. Não importa a placa da igreja dele. Essas coisas são irrelevantes para Deus. O que importa realmente é apenas esta realidade maior. O que Deus diz a nosso respeito. O que Ele diz a seu respeito? Muitas vezes as pessoas podem dizer que você é isto, que você é aquilo outro, mas esquecem de dizer que Jesus Cristo veio buscar exatamente pessoas que reconhecem que não são nada, são indignas, para que ela possa se transformar em tudo o que Deus tem, tudo o que Deus deseja que realmente ela venha a ser. Não conheço você, mas eu sei que Deus te conhece. Mas eu sei que a sua preocupação deve ser não simplesmente com a sua reputação. O que os homens dizem a seu respeito? É verdade que a nossa vida diante do Senhor tem que ter também ser uma vida muito bonita. A reputação de Jesus, o conceito que Jesus tinha diante dos homens, muitos diziam de Jesus, ele é comilão, ele é beberrão, ele anda com meretrizes. Mas o mais importante foi que ali no alto do monte, o Pai, Deus disse, este é meu filho a quem eu me comprazo. Este é meu filho, este é o meu filho. O mais importante, compreenda isso, não é o que as pessoas dizem simplesmente a seu respeito, mas o que Deus diz a seu respeito, é isso que conta. Guarde no seu coração esta verdade, vive esta verdade, experimente o melhor que Deus tem de uma forma tão abundante e tão real para o seu coração. Por isso, eu quero deixar uma oportunidade com você. Este telefone que está aí, você pode usá-lo às 24 horas, 3429-9550. Ligue, queremos conversar, queremos ouvir você, queremos orar por você. Do outro lado da linha, você vai encontrar alguém com o coração cheio de amor e de conhecimento da palavra de Deus também, para te orientar, para abençoar o seu coração, para que a sua vida realmente possa ser aquilo que é o ideal de Deus para você.